Então, no primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre somente as Escrituras. Domingo passado, nós falamos sobre o segundo lema da reforma, que é somente Cristo. Abordamos como que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, e nós devemos construir a nossa vida em cima de Cristo, baseado nele, e tudo que, não só a nossa salvação, como tudo na nossa vida, e dei alguns exemplos na semana passada. Hoje, nesse domingo, nós vamos falar sobre somente a graça. E aí é o terceiro lema da reforma, que é somente a graça. Amém? E falar sobre a graça de Deus não é apenas falar sobre salvação. Embora hoje eu vou focar, o texto que eu escolhi para lermos é Efésios capítulo 2, se você já quiser abrir. Embora hoje eu vou focar muito no fato de que a nossa salvação é por graça e somente pela graça, mas tudo na vida cristã é por meio da graça. Na verdade, a criação, tudo que Deus fez por nós é por meio da graça. Nós não merecemos, nós não fazemos nada por merecer, tudo é por meio da graça. Então, hoje eu vou focar muito, vamos dizer assim, dedicar a maior parte do tempo em falar como nossa salvação é por meio da graça, mas no final eu vou tocar no fato de que tudo na nossa vida é por meio da graça. Amém? Se você tem um casamento feliz, duradouro, já não sei quantos anos, né? Igual eu sei que o meu irmão tem, graças a Deus, não é por mérito próprio, é pela graça de Deus, né? Até porque se fosse por mérito próprio, se fosse a gente, né? Por causa da gente, a gente faria como infelizmente muitos aí, não duraria um mês, né? Então a graça de Deus é boa com a gente, e se nós estamos aqui é pela graça, né? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10 e vamos meditar dos versículos 1 a 10. Vamos ler do 1 ao 10 então. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele, para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o texto de Efésios, Senhor. Ajuda-nos a compreender nesta manhã um pouco melhor o que é a tua graça e como que a nossa salvação se dá somente pela tua graça, pelo favor que nós não merecemos. Espírito Santo, que enquanto eu falo, o Senhor me ajude a ser simples e claro e que o Senhor possa ministrar o coração de cada um enquanto eu falo, abrindo o coração e a mente deles para compreender a tua palavra. Amém? Então vamos lá. Vamos ler do versículo 1 ao 4, ao 3, novamente. Antigamente, deixa eu introduzir aqui antes de ler. Uma coisa que eu gosto sempre de repetir para que a gente possa nos ajude, eu creio que nos ajuda a compreender melhor ao ler a Bíblia, é que aqui nós estamos no capítulo 2 do livro de Efésios.
E Efésios é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Então, Paulo está escrevendo para a igreja de Deus, como ele diz no capítulo 1, versículo 1, ao povo fiel por estar unido com Cristo Jesus da cidade de Éfeso. Então, precisamos entender uma coisa, que a maneira como Paulo vai falar aqui, ele está se dirigindo a cristãos, a pessoas que já creram em Jesus, que já foram salvas. Amém? Embora nós podemos pregar o evangelho, que é o que eu pretendo fazer nesta manhã, para pessoas que talvez ainda não são cristãs e nunca ouviram o evangelho, nós podemos pregar a partir desse texto, mas até para mim pregar o evangelho é preciso compreender primeiro o primeiro público para o qual Paulo escreveu. Então, antes de entender como que esse texto fala com a gente, nós precisamos entender que Paulo estava escrevendo para um povo da sua época. Amém? Então, precisamos entender primeiro o contexto em que eles estavam, para que a gente possa entender como que isso tem a ver com a nossa vida. Então, quando ele começa dizendo assim, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam mortos espiritualmente. Paulo aqui está falando no passado. Ele está falando para eles, antigamente, vocês estavam mortos espiritualmente. Por que no caso deles era antigamente? Porque agora eles creem em Jesus. Agora aquela igreja já cria no Evangelho. As pessoas a quem ele está escrevendo eram pessoas que já tinham crido em Jesus. Já tinham ouvido o Evangelho, já tinham crido no Evangelho, depositado a sua fé, esperança e confiança em Cristo Jesus. E por causa disso haviam sido salvas, haviam nascido de novo. Amém? Está dando para entender? Por isso que ele, ao se dirigir para eles, está usando no passado. Né? E aí, o que nós podemos aprender aqui? É que talvez no caso de algumas pessoas que ao lerem esse texto ou ouvirem a pregação desse texto, talvez no caso delas é o estado atual delas. Amém? Então, sempre preciso entender isso. Talvez se você já é cristão, já creu em Jesus, já nasceu de novo, para você também é antigamente. Mas talvez para algumas pessoas é o seu estado atual. Amém? Então, Paulo se dirigindo aos cristãos, ele diz assim, antigamente, ou seja, antes de crer, né? Você, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam mortos espiritualmente. Não era uma morte física, era uma morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a separação de Deus. Amém? É a separação de Deus. Lembra quando Deus disse assim para Adão e Eva, não coma desse fruto, porque do dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva, após comerem o fruto, nada aconteceu com eles fisicamente. Mas quando Deus veio lidar com eles, Deus os expulsou do jardim. E a partir dali, algo que eles podiam ter, que era Deus face a face, um relacionamento pessoal com Deus, eles não podiam mais. Eles foram expulsos do jardim de Deus, do ambiente onde eles tinham um relacionamento com Deus face a face. E por causa disso, a separação de Deus é morte espiritual. Se Deus é o autor da vida, quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que ele formou o corpo do barro e soprou o fôlego de vida. Se Deus é o autor da vida, quando nós estamos separados de Deus, nós perdemos a vida. Ainda que talvez fisicamente nós estejamos vivos, mas espiritualmente, por estarmos separados da vida de Deus, nós estamos mortos. E esse é o estado de toda pessoa que ainda não crê em Jesus, que ainda não crê no Evangelho, que ainda não nasceu de novo. Como Paulo está dizendo, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecados, vocês estavam mortos espiritualmente. Versículo 2. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim como somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Para que a gente possa entender, do versículo 1 ao versículo 3, então, Paulo descreve a condição humana, a condição do ser humano. Qual é a condição natural do ser humano? Deixa eu te ajudar a entender. Esse aqui é o meu celular. Quando eu comprei ele veio no estado de fábrica. Você já formatou o celular, restaurou a original de fábrica? Você perde tudo, não é?
O nosso estado ser humano, todos nós nascemos aqui. Se estamos aqui é porque nascemos. Desde que você nasceu, você já nasce com um estado natural de fábrica, vamos dizer assim. E aqui, dos versículos 1 a 3, Paulo está descrevendo o nosso estado natural como ser humano. Se você já é cristão, é o seu estado, não é o seu estado atual, mas é a forma como você era antigamente. Se você ainda não crê no Evangelho, não crê em Jesus, é o seu estado atual. Mas qual é o nosso estado natural de fábrica? Como que nós somos naturalmente, sem fazer esforço? Primeira coisa que ele diz assim que nós éramos desobedientes, antigamente por terem desobedecido a Deus. Isso vem, nós naturalmente vivemos no estado em que nós desobedecemos a Deus. É difícil a gente obedecer a Deus, ainda que seja talvez no menor dos mandamentos. A gente é um desobediente por natureza. A gente é um desobediente nato. Você já reparou? Alguns aqui já têm filhos e nós ainda vamos ter. Mas você convive com crianças, talvez um sobrinho, um filho de um amigo, e você vê que às vezes os pais tentam dar uma criação mais perfeita possível. E talvez a criança não tenha tanto contato com outras crianças, mas você já viu que naturalmente ela aprende a desobedecer? Já reparou isso? Ninguém precisa ensinar ninguém a ser um desobediente, um rebelde. É claro que depois que vai para a escola, tem contato com outros coleguinhas, às vezes na rua, acaba aperfeiçoando a sua desobediência. Mas já repara para você ver, a criança vai chegando um estado em que ela vai tomando consciência das coisas, em que naturalmente ela já sabe a desobediência. Isso é um sinal simples do nosso estado natural. Nós somos desobedientes para com Deus. Por causa da primeira desobediência de Adão, vamos dizer assim, o vírus do pecado contaminou toda a raça humana. O nosso estado natural é de desobediência. Nós somos desobedientes por natureza. Por isso que nós somos expert em desobedecer. A gente é craque, né? A gente é fera em desobedecer a Deus. E esse é o nosso estado natural. O segundo estado natural, ele diz assim, por terem cometido pecado. É claro que desobediência é um pecado, mas aqui ele engloba vários outros pecados. Nós somos pecadores por natureza. Está aí outra coisa que não precisam nos ensinar, que é pecar. Eu sempre gosto de citar um exemplo que eu ouvi o Paulo Júnior falar. Ele tem 2 filhos e uma vez ele pegou o filho mais velho, não lembro se tinha 4 ou 6 anos, não lembro o que ele disse, mas ele tinha uma criança de colo e tinha esse filho que era um pouco mais velho. Um dia ele pegou o filho dele mais velho cuspindo no rosto do irmãozinho, um bebezinho. E quando ele foi questionar ele, corrigir ele, por que você fez isso? Claro, de ouvir ele pregar, diz ele que o filho dele virou e falou assim, foi o diabo, papai. Diz ele que virou para o filho dele e falou assim, não foi o diabo nada não. Foi o Adãozinho caído, o pecador que já está dentro de você. Eu gosto desse exemplo porque o pastor Paulo Júnior é um pastor bem firme, que prega a verdade. Então, é difícil crer que ele ensinou o filho a cuspir, né, no rosto do irmãozinho. Mas aprendeu. Eu creio que o filho dele deve ter um maior convívio com crianças da igreja, na escolinha da igreja. Então, quem ensinou o filho dele a cuspir no rosto do irmão? É o pecado naturalmente que habita dentro de nós. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Esse é o nosso estado natural. De certa forma, no nosso estado natural, nós amamos o pecado. Nós amamos o pecado. Esse é o nosso estado natural. E por causa disso, por causa da desobediência, por causa do pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Amém? O pecado gera morte. Isaías 59, versículo 2, se não estou enganado, diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Mas é os nossos pecados que faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus não expulsou Adão do jardim porque um dia ele acordou de mau humor e falou, não quero saber de vocês mais não, vai embora. Deus expulsou o homem do jardim por causa que o homem pecou. O homem deixou de confiar em Deus, deixou de descansar em Deus, deixou de estar satisfeito em Deus e decidiu agir por conta própria. Então Deus teve que o expulsar, Deus teve que cumprir a sua palavra. Amém? Porque, como diz Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Se você trabalha o mês inteiro, você sabe que chega o 5º dia útil,
O que é certo de cair na sua conta? O salário. Por quê? Porque você trabalhou o mês inteiro. E quando o seu patrão te paga o salário, ele não está te fazendo um favor, né? Ele não está sendo generoso com você. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Por que é a obrigação do seu patrão te pagar? Porque você trabalhou o mês inteiro. Então o salário é algo que é nosso por direito, por causa que nós trabalhamos. Se nós vivemos uma vida de pecado, o que nós merecemos e não tem como escapar é a morte. Em primeiro lugar, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e no final dos tempos, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, que é a condenação ao inferno. Quem está me entendendo diz amém. Então, Paulo está descrevendo o nosso estado natural. A segunda coisa que ele fala é que, se não bastasse isso, como diz um ditado, desgraça pouco é bobagem, se não bastasse isso, ele diz assim, naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Nesse estado natural nosso, a gente acaba seguindo o mau caminho desse mundo. O que Paulo quer dizer com mundo aqui? E quando o Novo Testamento fala de mundo, ele não está falando das pessoas. Ele está falando de um sistema que é contrário a Deus. Amém? Como a maior parte do ser humano ainda está nesse estado caído, tudo ao nosso redor vai ser o quê? Quando pecadores de diversas diferentes estão convivendo juntos, os caminhos que esse mundo, que essas pessoas podem gerar, não pode ser um bom caminho. Se você fritar um ovo, se você quebrar um ovo estragado, podre, tem como sair um omelete gostoso? Não vai sair. Então, vamos dizer assim, quando o mundo está cheio de pessoas nesse estado do versículo 1, os caminhos que esse mundo pode gerar, que as pessoas podem gerar, não tem como ser um bom caminho. E como nós somos um desses pecadores, o caminho que a gente segue é um caminho mau. A outra coisa que ele diz assim, vocês faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Outra coisa que acontece, isso daí todos nós sabemos. Nesse estado de pecadores desobedientes, mortos espiritualmente, existe um ser no mundo que acaba ganhando influência. Esse controla é influência. Quem é ele? O diabo. O diabo é real e não tem como acreditar em Deus e não acreditar no diabo. Porque é o próprio Deus quem afirma a existência do diabo. E no estado de pecador, rebelde, desobediente, morto espiritualmente, além de seguir caminhos maus, nós estamos sob a influência, sobre o domínio de quem? Do diabo e seus demônios. Do diabo e seus demônios. É por isso que o diabo faz o arruaço que ele faz no mundo. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A única coisa para a qual o diabo vive é isso, para matar, roubar, destruir. Para acusar, para incentivar, para colocar, para nos dar de bandeja aquilo que nós já queremos, que é o pecado. O diabo não obriga ninguém a pecar. A única coisa que ele faz é pegar o pecado numa bandeja e oferecer para você. A única coisa que ele faz talvez você está aqui, o seu pecado que você tanto ama está ali. É pegar e fazer assim para você. A única coisa que ele pode fazer é armar e orquestrar todo um ambiente para colocar na sua frente o pecado. Mas quem vai lá e faz é a gente. É a nossa inclinação ao pecado que nos faz pecar. Então, por causa disso, nós estamos sob a influência do diabo. Ele faz o que ele quer sobre a vida dos desobedientes. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele governa e ele controla os que são desobedientes a Deus. Nesse estado, nós estamos sujeitos à influência do diabo. Amém? É por isso que o diabo faz o que faz na vida de muitas pessoas. É por isso que o diabo e os seus demônios acabam cooperando em destruir a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque elas estão nesse estado de desobediência, de mortos espiritualmente. Amém? Versículo 3. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Olha o que ele diz, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Como eu já disse,
eu gosto sempre de lembrar, a nossa natureza humana é rebelde para com Deus. Eu gosto do versículo de Gênesis 6:5. Gênesis 6:5, a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, ele viu que todos os pensamentos e desejos do coração do homem, de todas as pessoas no mundo, no planeta Terra, era sempre para o mal. Esse é um versículo clássico que mostra que Deus olhou para a terra após a queda no Éden e ele viu que todo o pensamento do homem, ou seja, se Deus deixar o homem fazer o que ele quer, o que nós queremos? É o pecado, é o mal, é a maldade. Esse é o nosso estado natural. Também gosto de Jeremias 13:23, citei aqui há uns cultos passados. Deus diz assim: pode o etíope, o homem negro, mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as pintas que ele tem? É impossível, né? E Deus diz assim: assim são vocês. É impossível vocês fazerem o certo, porque vocês já estão acostumados a fazer o que é errado. Olha a comparação que Deus faz. Se fosse possível um homem trocar a cor da sua pele, seria possível nós, seres humanos, fazer o que é certo. Se fosse possível uma onça pintada arrancar suas pintas, aí seria possível a gente fazer o que é certo. Por quê? Porque nós já estamos tão acostumados com o mal, que a única coisa que a gente sabe fazer é o quê? É o mal. É por isso que a gente não precisa ensinar as coisas erradas para as pessoas. Eu gosto sempre de conversar com os meninos, que às vezes eles fazem uma coisa, e eu falo assim: ô, você não pode fazer isso não. E eles ficam assim: mas aprendi isso com você, uma zoação, alguma coisa. Eu falo assim: por que o errado vocês aprendem, ou as coisas certas que eu tento ensinar, vocês não aprendem? Tá vendo como que a gente aprende muito fácil o que é errado? A gente já reparou que a gente tem uma facilidade muito grande de aprender o que é errado? O que é errado a gente vê uma vez e já imita. O que é certo, meu Deus do céu. Quando aprende, precisa ficar ali batendo na tecla, porque é o nosso estado natural. E Paulo está dizendo assim, ó: vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. E aqui a conclusão do versículo 3. Qual é o resultado final desse nosso estado pecador, morto espiritualmente, que ama o que é mal e que está sob a influência do diabo? Paulo diz assim, nós também estávamos destinados à ira de Deus. As pessoas hoje gostam muito de falar de destino. Aconteceu isso comigo porque era meu destino. Ou então, eu quero cumprir o meu destino. Eu tenho um destino nessa vida e eu quero cumprir o meu destino. Tem alguns filmes que falam de destino, né? A pessoa tenta de todo jeito mudar a sua vida, mas não consegue. Por quê? Porque no filme o destino dela é chegar naquele ponto. O resultado desse estado que Paulo está descrevendo nos versículos 1 e 2, ele conclui no versículo 3. O nosso destino natural qual é? A ira e o castigo de Deus. Nessa tradução diz que nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Em outras traduções diz que nós éramos filhos da ira. O que nós merecemos de verdade por tudo isso que nós somos é o quê? É o castigo de Deus, é a morte eterna, é a justa ira de Deus. Eu sempre gosto de dizer a justa ira. Por quê? Porque se nós de fato somos tudo que Paulo descreveu aqui, nós não merecemos outra coisa a não ser o castigo e a ira de Deus. É isso que nós merecemos. Se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, o que Ele nos daria é a ira dele. Por isso que Apocalipse 16, não sei se você já leu, fala as 7 taças ou 7 cálices da ira de Deus. E eu gosto muito de Apocalipse 16, porque Apocalipse 16 diz, falando até de algo que vai acontecer, de uma época no juízo final, quando Deus vai derramar os 7 cálices da sua ira. Deus vai derramar. Aqui está dizendo que nós estamos destinados a sofrer o castigo e a ira de Deus. Apocalipse 16 relata o dia em que Deus vai fazer assim: toma o que vocês merecem. E a Bíblia diz que mesmo sendo derramado sobre a humanidade a ira de Deus,
Apocalipse 16 diz que vai ter pessoas que nem com a ira de Deus sobre eles vão se arrepender e vão preferir blasfemar contra Deus. Esse é um quadro claro do nosso estado. Esse é um quadro claro do nosso estado. O que a gente acha é que se Deus nos punisse, se Deus derramasse a sua ira sobre nós iríamos nos arrepender, né? Porque às vezes a gente é assim. As pessoas nos aconselham a não fazer algo e nos fala a consequência que aquilo vai ter, e nós somos rebeldes, vamos lá e fazemos. Só quando a gente sofre a consequência é que a gente bate o remorso. Poxa, eu não devia ter feito isso. Nossa, agora eu estou aqui sofrendo. Agora eu entendo o que você falou, eu não devia ter feito, agora eu estou sofrendo isso. Às vezes a gente só aprende com a consequência. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que vai ter pessoas que no dia em que Deus derramar a sua ira, ainda assim eles não vão se arrepender. E eles vão preferir blasfemar contra Deus do que se arrepender dos seus pecados. Esse é o nosso estado natural. Esse é o nosso estado natural. Amém? Esse é o nosso estado natural. E depois de entender o que Paulo está dizendo nos versículos 1, 2 e 3, a gente fica assim. Agora me conta a boa notícia. Me conta a boa notícia agora. É mais ou menos assim. Às vezes a lua está no céu de dia. Já repararam? Já viram, né? Com certeza a lua durante o dia no céu. E ela ilumina de dia como ela ilumina à noite. Por quê? Porque a luz do sol ofusca a luz da lua. Mas quando a noite está escura, quando vem aquela noite escura e que a lua está no céu, o que ela faz? Ela ilumina de tal maneira que a gente enxerga tudo que nós estamos vivendo. E às vezes a lua está tão clara que quase que parece que está de dia, né? Quase que parece que está de dia. O que Paulo está fazendo aqui nos versículos 1, 2 e 3? Ele está lembrando os cristãos, lembra que ele está escrevendo para cristãos? Ele está lembrando os cristãos como que eles eram antigamente. E talvez ele está falando com a gente o nosso estado atual. Como eu disse, tem pessoas que vão ouvir essa pregação e eles vão poder lembrar como eles eram, assim como os Efésios. Mas talvez tem pessoas que vai ser o estado atual delas. Elas ainda são assim. Mas no caso dos cristãos, Paulo está lembrando a eles como eles eram, ou descrevendo o seu estado atual. Para quê? Para introduzir a maravilhosa notícia do Evangelho, que vem a partir do versículo 4. E o versículo 4 começa com um mas. Já viu, já reparou quando a gente usa a palavra mas? E aí, o que você achou? Cara, muito bom, mas... Já viu que quando a pessoa acrescenta um mas, mas minha vida tá beleza, mas estamos no meio de uma pandemia mundial, né? Mas esse mas do versículo 4 aqui é para introduzir uma boa notícia. Ele diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Aqui começa a boa notícia do Evangelho. Porque até então, nos versículos 1 a 3, o que a gente recebe é um choque de realidade, né? É um choque de realidade. E de fato, nós temos que encarar a dura realidade desses versículos. A gente precisa entender que, de fato, essa é a realidade da nossa vida, essa é a realidade de todo ser humano. De todo ser humano. Deixa eu usar esse exemplo da pandemia. A pandemia é algo horrível, sim ou não? Algo horrível. Que muitos estão ignorando porque já acostumou tanto com a pandemia que já está achando que é qualquer coisa. Mas a pandemia foi um choque para nós. Foi um choque. E eu não sei se você chegou a ver, mas as pessoas começaram a procurar na internet filmes que falam de pandemia. Você assistiu algum filme que fala de pandemia? Tem um filme que o nome dele é O Contágio. O filme é de 2012, se eu não estou enganado. Se você assistir o filme, você vai falar assim: esse filme prevê o futuro. Porque o que o filme descreve é tudo que nós estamos vivendo. Tudo que nós estamos vivendo.
A diferença é que no filme a morte das pessoas que pegam o vírus é mais rápida. É mais rápida. E eu li vários artigos no início da pandemia falando que as pessoas estavam pesquisando filmes sobre a pandemia e que entrevistaram o autor desse filme, o cara que criou esse filme. E falando com ele, como que você conseguiu adivinhar o que ia acontecer? E ele explicando que, na verdade, ele não adivinhou. Na verdade, o que ele fez foi conversar com pessoas especialistas da área de vírus, os epistemologistas, eu acho. E que tem muito tempo, eu vi vários vídeos também, de homens dessa profissão que estudam apenas vírus na ciência, que desde 2004, 2007, avisam do perigo de uma pandemia mundial, do risco que é um vírus se espalhar e fazer o que hoje nós estamos vendo na realidade mesmo. E ele disse que a única coisa que ele fez foi ouvir os especialistas e criar um filme baseado no que eles falaram. Baseado no que eles falaram. Mas aí o que eu quero dizer e usar como exemplo aqui mas ele disse assim, só tem uma coisa que eu não previ. Só tem uma coisa que eu não consegui colocar no filme e que talvez se eu fosse fazer outro filme eu acrescentaria isso. Ele disse assim, é a capacidade que o ser humano tem de ser mal mesmo em meio a uma pandemia. Porque no meio da pandemia a gente vê pessoas usando dinheiro, verbas para a pandemia, para ficar rico. Vocês viram essas notícias recentemente? Pessoas que deixam pessoas doentes. E o simples fato das pessoas saberem que o simples ato de usar uma máscara é algo que protege as outras pessoas. E tem pessoas... Você tem visto vídeo na internet, reportagem? Quando uma pessoa entra no estabelecimento e a atendente pede para pôr a máscara, você já viu pessoas que estão agredindo as atendentes por causa disso? São exemplos do que esse cara falou. Ele falou, a única coisa que eu não consegui prever é como que nós somos maus. E a palavra que ele usou, na verdade, é como que nós agimos de forma irracional. Como que mesmo em meio a uma catástrofe mundial a gente consegue ser mau. O que isso é? Mais um sinal da nossa depravação. Mais um sinal do quão mal nós somos. E esse é o nosso estado natural. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos mortos espiritualmente, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. A primeira coisa que Paulo diz, a misericórdia de Deus é grande. Lucas, o que é misericórdia? Misericórdia, a misericórdia de Deus, é Deus não nos tratar como merecemos. É Ele não nos dar aquilo que merecemos, que é condenação, cálice da sua ira e a morte eterna. O que é a misericórdia de Deus, Lucas? A misericórdia de Deus é Deus não lidar com a gente da maneira como a gente merece. Você já viu alguém sofrer alguma coisa? E você já disse ou ouviu alguém dizer o seguinte, ele teve o que merecia? Não vou nem perguntar se você já falou, mas você já ouviu alguém falar isso? Ele teve o que merecia? Por exemplo, você lembra do caso daquele menino que tatuaram na testa dele vacilão? O que eu vi de pessoas, inclusive que se diz crente, dizer que ele teve o que merecia, não foi brincadeira. Porque nós temos esse senso de que não, tem que ter o que merece. A misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus, Lucas? O que é Deus agir com misericórdia com a gente? É Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. E os versículos 1 a 3 nós vimos o que nós merecemos. O que nós merecemos? Condenação, a morte eterna e a ira de Deus sobre a nossa vida. Deus agir de misericórdia para com a nossa vida é Ele por um momento deixar de nos castigar, deixar de derramar sua ira sobre nós e deixar de nos condenar ao inferno. E às vezes as pessoas confundem isso com o fato de que elas dizem que Deus vê toda a maldade do mundo e não faz nada. Não é que Deus não está fazendo nada. Não é que Deus vê toda essa maldade do mundo e não faz nada. O fato é que Deus é grande em misericórdia. E às vezes Ele retém o que nós merecemos. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 3,25 diz assim, em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriores,
anteriormente cometido. Por um período, por um tempo, Deus está segurando a sua ira. Deus está retendo a sua ira. Deus está, de fato, deixando de derramar sobre nós, na humanidade, aquilo que nós merecemos. Isso não é Deus olhar para o mal e não fazer nada. Porque as pessoas usam isso como motivo para desacreditar em Deus. Se Deus existe mesmo, por que Ele permite toda essa bagunça? Não é que Ele permite, mas é que Ele é misericordioso. Nós não devíamos duvidar de Deus quando a gente vê Ele não dando à humanidade o que ela merece. Nós devíamos glorificar Deus por ser tão misericordioso. Porque se Ele fosse nos dar, derramar sobre nós o que nós merecemos, Ele teria mandado, na verdade Ele teria só piscado e o mundo explodido, acabado com tudo. Amém? Por quê? Porque é o que nós merecemos. Mas Deus, Paulo está dizendo, a misericórdia dele é muito grande. A paciência dele é muito grande. Pedro vai falar que Deus não está demorando em agir. Jesus não está demorando em voltar para julgar todo mundo. Mas Ele está sendo paciente e é uma oportunidade para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Então a misericórdia de Deus grande é isso. É Ele não nos dar aquilo que merecemos. Só isso já seria uma boa notícia para nós. Só isso já é uma ótima notícia para a gente. Deus é misericordioso. E como a Bíblia diz, a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre a nossa vida. Ele é misericordioso. Amém? Ele é misericordioso. Só isso seria motivo suficiente para a gente dobrar os joelhos em prantos, nos arrepender diante dele. Porque ele é misericordioso. Mas Paulo continua dizendo, na sua grande misericórdia e por causa do seu amor por nós, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender para entender graça. Nós estávamos mortos espiritualmente. Um morto pode fazer alguma coisa? Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias. Jesus veio e só disse assim, Lázaro, sai para fora. As pessoas removeram a pedra e Jesus disse, Lázaro, sai para fora. O que aconteceu com Lázaro? Ele ressuscitou e saiu para fora. Agora imagina as pessoas indo até Lázaro e falando assim, Lázaro, você tem muita fé. Você é bom demais, porque olha o que você fez para Jesus te ressuscitar. Lázaro fez alguma coisa, gente? Lázaro fez alguma coisa? Lázaro teve alguma participação na ressurreição dele? Nada. Por quê? Porque ele estava morto. Esse é um exemplo do nosso estado espiritual. Nós estamos mortos espiritualmente, portanto, não podemos nós fazer nada para que a gente ressuscite e tenha vida novamente. Isso já é um sinal da graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Quando estávamos mortos, Deus veio e nos trouxe a vida. Da mesma forma como Lázaro estava já há 4 dias morto, sem poder fazer nada, e Jesus foi até ele. Jesus deu uma declaração e ele saiu para fora. Da mesma forma é a nossa salvação. É a maneira como nós recebemos vida. Não é mérito nosso, nós não fazemos nada para ganhar vida. É Jesus, é Deus quem vem até nós através de Jesus e nos trouxe até a vida. Da mesma forma como Jesus foi até Lázaro, há 2000 anos atrás, ele deixou a glória no céu, encarnou no ventre de Maria e veio aqui na terra para pagar pelos nossos pecados, para nos dar vida. E isso não tem participação nossa, é Ele quem veio e nos deu vida. Isso é graça. Por isso que logo em sequência, Paulo diz, pela graça de Deus vocês são salvos. O que é graça, Lucas? Se misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Deus é misericordioso quando a gente merece algo e Ele não dá. Amém? Ele não derrama a sua ira e Ele não nos condena ao inferno, Ele não nos dá. Agora, graça é algo que a gente não merece, mas ainda assim Ele
nos dá. Por isso que graça e misericórdia andam de quê? De mãos dadas. E aqui Paulo está dizendo, olha o movimento da graça. Eu estou morto espiritualmente, em pecado. A minha natureza quer sempre o pecado, eu sou mau. Se Deus me deixar por conta própria, eu nunca vou até Ele. Qual que foi a primeira atitude de Adão ao pecar? Foi se esconder de Deus. E lembra que o que Deus fez? Foi Adão que chegou até Deus e falou, Pai, eu pequei, eu errei. Não, foi Deus quem foi procurar Adão. Isso também já é um exemplo da graça de Deus. A graça diz que é Deus quem vem ao nosso encontro, e não nós que vamos ao encontro de Deus. Até porque morto não tem vontade, morto não vai até Deus. Deus não é a gente que vai até Deus, você não veio até Deus. Nem hoje, nem o dia em que você se converteu. É Deus sempre que vem ao nosso encontro. Não é nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. Não é eu quem aceitei Jesus, é Jesus quem me aceitou, mesmo eu sendo pecador. A única coisa que você faz é se entregar para essa graça, é recebê-la. Amém? A única coisa que você tem que fazer é recebê-la. Essa é a graça de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá a vida que nós não merecemos. O que nós merecemos é morte, mas Ele não nos dá a morte que merecemos, mas vem até nós e nos dá a vida que nós não merecemos. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. Nós não merecemos ser salvos, irmãos. Nós não merecemos ir para o céu. Nós não merecemos a eternidade. Nós não merecemos Deus. Porque nós somos rebeldes, somos pecadores. Mas mesmo nós não merecendo, Ele nos concede a sua vida. Ele vem até nós. Ele faz o que tem de fazer para que nós possamos ter relacionamento com Ele novamente. Graça é nós recebermos, ganharmos aquilo que nós não merecemos. Ou que não podemos fazer nada para merecer. Irmãos, olha para mim. Não tem nada que você possa fazer, ou que você já fez, ou que você um dia ainda vai fazer, para merecer a graça de Deus, para merecer o amor de Deus, para merecer a salvação de Deus. Tire isso da sua cabeça se você tem. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Para com eu tenho que fazer. Porque você não tem que fazer nada para merecer o amor e a graça de Deus. Por isso que é por graça, é o que nós não merecemos. Não tem nada que você já fez, ou que você está fazendo, ou que você ainda vai fazer, que você vai poder virar para Deus e falar assim, Deus, você ouviu o que eu fiz? Então eu mereço, né? Às vezes a gente é assim, seja o seu filho ou você como filho. Talvez um dia você já chegou perto de alguém e falou assim, eu mereço ganhar isso, porque eu já fiz isso, isso e isso. Eu mereço. Nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Por isso que a nossa salvação e tudo que Deus nos concede é por graça. Paulo está dizendo para os Efésios, se hoje vocês são cristãos, se hoje vocês têm vida, não é por méritos seus, não é porque vocês merecem, é porque a graça de Deus é muito grande, é porque a misericórdia dele é muito grande. Então, e aí ele continua dizendo aqui, por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Lucas, então por que se eu não mereço, se eu não faço nada por merecer, por que Deus me salva? Por que Deus quer me salvar? Por que Deus me salvou? Por que hoje eu sou cristão, sou salvo e tenho certeza que estarei com Deus na eternidade? Deus fez isso para demonstrar para o mundo inteiro e para nós o tamanho da graça dele. A nossa salvação não mostra o quão importante nós somos, ou o quão especial nós somos. Estou dizendo isso porque tem muitas pregações hoje que dizem assim, olha o quão especial você é, olha o quão importante você é, Jesus veio para morrer por você. Não. A nossa salvação, o Evangelho não revela que nós somos importantes.
Nós somos pecadores. A salvação de pecadores não exalta o quão importante nós somos mesmo sendo pecadores. A salvação de pecadores exalta a grandeza da graça de Deus. A nossa salvação não é para que a gente, nossa, eu sou especial mesmo, Deus me salvou, Jesus morreu por mim. Não, a nossa salvação deve engrandecer a Deus. Olha como esse Deus é maravilhoso. Olha como a graça de Deus é grande. Olha como a misericórdia dele é grande. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo maus, ainda assim ele nos salvou. Ele não precisava nos salvar. Nós não merecemos ser salvos. Mas ainda assim ele nos salvou. Não é para mostrar o quão importante nós somos, mas o quão maravilhoso ele é. O quão maravilhoso ele é. A nossa salvação não exalta a nós e não pode exaltar a gente. Por isso que eu digo aqui, espero que você entenda, nós não somos importantes. Eu não sou importante, você não é importante. Lucas, mas Jesus morreu por mim, por isso mesmo. Olha o pecador que você é. Olha o pecador que nós somos. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro do nosso coração. Você acha que há algo importante em nós? Se Jesus nos deixar sozinhos, a gente vai voltar para a lama, igual um cachorro que você acabou de lavar, volta para a sujeira. Igual uma porca lavada vai voltar para a lama. Igual um cachorro, e estou usando exemplos que a Bíblia mesmo dá. Igual um cachorro que vomita e daí a pouco dá uma voltinha, vai lá e come do próprio vômito. Assim somos nós sem Jesus. Então a nossa salvação não exalta, não diz que nós somos importantes, mas diz que Ele é maravilhoso, que mesmo nós sendo pecadores, ainda assim Ele veio para morrer por nós. Isso é graça. Nossa salvação é pela graça. Nós não merecemos, não há mérito em nós, não há nada que nós já fizemos, estamos fazendo, nem mesmo estar aqui no culto. Você vir no culto não te torna merecedor da salvação de Deus. Você ler a Bíblia não te torna merecedor da salvação de Deus. Você colocar um adesivo de Jesus no seu carro, não há nada que você faça que possa merecer. A nossa salvação é pela graça. Se Deus está fazendo algo na sua vida, se Deus já te salvou, é por causa da graça dele, é porque Ele quer. Ele é misericordioso e não a gente que é importante. Amém? E essa graça Deus derramou e manifestou ela através de quem? Através de Jesus. Jesus é a manifestação da graça. Podemos dizer que Ele é a própria graça. Por que Jesus é a própria graça? Porque Ele deixou o céu, veio aqui na terra, assumiu a forma de homem. Olha, tenta entender o que é a encarnação. O próprio Deus em glória, deixar a sua glória e se tornar um ser humano. E habitar nessa terra como um ser humano, num corpo corruptível. Imagina o Deus de toda a glória num corpo corruptível. É quase que você pegar o perfume mais caro que tem aí, o seu perfume favorito aí, pega a marca de perfume seu favorito, pega o perfume mais caro, é você pegar o perfume mais caro e talvez colocar numa garrafinha pitulinha Você fala, como pode pegar um perfume e pôr numa garrafinha dessa? Imagina o Deus de toda a glória, Criador dos céus e da terra, assumir a forma de homem, mas Ele fez isso por nós. Ele fez isso por causa da sua graça. Ele fez isso para nos salvar. Ele veio, não só viveu como homem, mas Ele morreu. Por que Ele morreu? Para pagar pelos nossos pecados. Ele veio fazer algo que nós não merecíamos que Ele fizesse por nós. Paulo vai falar em Romanos também que talvez, olha o que Paulo diz, talvez alguém morreria por uma pessoa boa. Por exemplo, você daria sua vida por um assassino? Não. Você entraria na frente de uma bala por um assassino? Por um estrupador de crianças? Não. Você daria sua vida por um racista? Paulo diz assim, talvez a gente daria a vida por uma pessoa boa. Mas até isso a gente é meio suspeito. Até isso a gente é meio suspeito. Nosso primeiro reflexo é proteger a nós mesmos. Então Paulo diz assim, talvez a gente daria a vida por uma pessoa boa.
mas qual de nós daria a vida para uma pessoa má? E ele diz assim, mas foi exatamente o que Jesus fez. Ele veio nessa terra e morreu naquela cruz, por mim e por você, pessoas más, desobedientes, rebeldes, que amam o pecado. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Por isso que Ele é a demonstração da graça de Deus. Porque Ele deixou os céus e veio na terra e morreu, se entregou naquela cruz. Ele sofreu, Ele foi morto da pior maneira que existia na época, que é por açoite e crucificação. Ele foi exposto na sua nudez, por causa da graça dele para com nós pecadores. Por isso que ao olharmos para a cruz, nós temos que olhar para a graça de Deus. Ao olhar para Jesus, nós estamos olhando para a graça. A lembrar o que ele fez, nós estamos lembrando da graça de Deus. Jesus é a expressão da graça de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, ele está repetindo aqui. Por isso que, se hoje nós temos vida, se hoje a salvação está disponível para a gente gratuitamente, é por causa de Jesus. E de qual maneira eu recebo esse dom gratuito? Recebendo Jesus, me entregando a Jesus. Amém? Me entregando a Ele. Me devotando a Ele, somente a Ele, como eu preguei semana passada. Por isso que é somente Cristo. Esse é um dos motivos. Porque Ele nos salvou mediante a sua graça. Ele se entregou por nós, mesmo nós não merecendo. Ele se entregou por nós. Portanto, Lucas, como eu recebo essa graça? Se entregando a Jesus. Se entregando para Ele. Por isso que Paulo diz assim, nós hoje temos vida e temos a certeza de que teremos a vida eterna, não é por algo que nós fazemos. Como a canção que eu coloquei, não é pelo que eu fiz e nem pelo que eu sou. Você não é salvo porque você é uma boa pessoa, nunca fez mal para ninguém. Você é salvo por causa de Cristo e pela graça de Deus. Você não é salvo porque é um bom religioso ou um bom cristão. Você é salvo por causa da graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus. Por isso que o versículo 8 ele vai dizer, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Semana que vem eu vou falar da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A nossa salvação não vem de nós. Não somos nós quem conquistamos a nossa salvação. Não somos nós que fazemos por onde. Está entendendo? Por que eu estou enfatizando isso? Por que esse texto é importante? Porque existem alguns ramos da igreja evangélica que falam muito em conquistar a salvação. Faça isso, faça aquilo outro como meio de conquistar a salvação. Deixa eu te dizer, nós nunca vamos conquistar a salvação. A nossa salvação não somos nós quem conquistamos. A nossa salvação nos é dada de forma gratuita. Não há nada que possamos fazer para conquistá-la. Ô Lucas, eu não conquisto a minha salvação sendo uma boa pessoa, ajudando os pobres, os necessitados, os doentes, indo no culto domingo, quarta, e lendo a Bíblia e orando. Não há nada disso nos faz conquistar a nossa salvação. Porque a nossa salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Não somos nós que a conquistamos. Versículo 9. A salvação não é o resultado do esforço de vocês. A salvação não é resultado do nosso esforço. Nós não temos que nos esforçar para ser um bom crente, para ser salvo. Por isso que arranca do seu coração esse pânico que talvez você vive nele de, nossa, eu pequei, eu errei. Se Jesus voltasse hoje, eu iria para o inferno. Você já está destinado ao inferno de qualquer jeito. E não é porque você deixou de contar uma mentira aqui, não é porque você deixou de olhar para uma mulher ali, não é porque você deixou de cometer um pecado aqui ou acolá, que agora você é digno de salvação. Nós nunca vamos ser dignos de salvação. Não é pelo que nós fazemos, e nem deixamos de fazer. É somente pela graça. O favor gratuito de Deus. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Portanto, se hoje você é cristão, você não pode se sentir superior às outras pessoas. Um cristão orgulhoso, um cristão que se acha melhor do que os outros, um cristão que se sente num outro patamar, um cristão que olha as pessoas de cima para baixo, ainda não é cristão. Ele pode ser crente evangélico, mas ainda não é cristão. Ele ainda não entendeu a graça de Deus. Porque ele ainda pode achar que é por mérito dele.
É por isso que uma das marcas do cristão é a humildade. O que nos faz humildes? Por que a graça de Deus nos torna humildes? Porque ela nos lembra todos os dias que não há nada do que nós temos é mérito nosso. Nem a nossa salvação e muito menos a vida que nós temos. Amém? Por isso não podemos ser orgulhosos. O versículo 10 ele diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. É Deus quem nos fez o que somos agora. Ele falando com os Efésios. É Deus quem fez de você quem você é agora. Lucas, eu tenho visto a minha vida mudar. Eu tenho visto uma mudança em mim. Eu analisando a minha própria vida, e é algo que nós podemos fazer. Eu vejo que eu sou uma nova pessoa. Eu vejo que eu estou mudando. Glória a Deus por isso. Não é você quem está mudando. É Deus quem está mudando você. Amém? É Deus quem está mudando você. É Deus quem nos faz quem nós somos. É Deus quem nos transforma. É Ele quem nos ressuscita para uma nova vida, assim como fez com Lázaro. É Ele quem nos transforma. É Ele quem nos faz deixar de ser mentiroso e passar a amar a verdade. Amém? É Ele quem nos faz quem nós somos. E Ele continua dizendo, para finalizar: em nossa união com Cristo Jesus. E o que Ele faz é através de Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lucas, eu achei que a gente tinha que fazer boas obras. Não, nós não temos que fazer boas obras. Não para merecer a salvação. Lucas, mas então o cristão não precisa fazer nada. Para ser salvo, não. Para merecer a salvação, não. Até porque nós nunca vamos fazer por merecer. Então eu posso viver a vida de qualquer jeito, então eu não preciso ajudar as pessoas. Então eu não preciso fazer isso, aquilo logo. Para ser salvo, não, irmãos. Mas o cristão faz boas obras. O cristão ajuda as pessoas. O cristão ama o próximo. O cristão faz projetos sociais. O cristão ajuda famílias carentes. O cristão, como igreja, ajuda pessoas. É natural do cristão. Mas por quê? Não para merecer a salvação. Ele não faz isso para, oh Deus, você ouviu o que eu fiz, né? Anota na conta aí. Não é para isso que ele faz. As boas obras dos cristãos, até as coisas boas que nós fazemos como cristãos, é resultado da graça de Deus. É a graça de Deus operando no nosso coração que nos leva a fazer boas obras. Então tudo na nossa vida é por meio das boas obras. É por meio da graça de Deus. Se eu sou um bom marido, é pela graça de Deus. Se eu sou um bom pastor, é pela graça de Deus. Se você é um bom cristão, é pela graça de Deus. Se você é um bom pai, pela graça de Deus. Se você é um bom funcionário, um bom empregado, ou um bom patrão, ou um bom empresário, tudo é pela graça de Deus. E somente pela graça de Deus. Por isso, desde a nossa salvação até a nossa vida. Lucas, eu tenho buscado santificação. É pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos torna santos. Portanto, tudo na vida do cristão é pela graça. Por isso, o cristão deve ser uma pessoa humilde. Amém? Vamos orar?